Sejam bem-vindos à 20ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e hoje a gente vai falar sobre um assunto, talvez um dos mais pedidos nas salas de aula pelos professores, em concursos, em vestibulares. Então, a aula é bem importante, certo? Espero que vocês estejam aí com o caderno em mãos, né? E anotando tudo que for importante, ok? Então, o nosso objetivo hoje é reconhecer os elementos necessários para se produzir um resumo, né? O que será que é um resumo? Aquilo que o professor, tanto de geografia quanto até o de educação física, às vezes pedem para vocês, né? E sai de tudo, mas às vezes não sai resumo. O que é realmente necessário para que a gente produza um bom resumo? Vamos diferenciar os gêneros resumo e resenha, que a gente já começou na aula anterior, e vamos aprender sobre mais uma oração subordinada, desta vez a predicativa, ok? O que é, afinal, o resumo? A palavra resumo, ela tem que estar interligada à palavra síntese. Então, resumo é a síntese das principais ideias de um texto, sem que haja intervenção de seu autor. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós vimos na aula 19 a resenha, que tem que ter intervenção Quando eu digo autor aqui, pessoal, eu não estou falando de autores consagrados, eu estou falando de você aí em casa, quando você escreve o seu texto, ok? Ou seja, as principais características de um bom resumo são o posicionamento neutro, ou seja, não ter posicionamento de quem escreve, e a manutenção das ideias do texto original. Não importa se você concorda ou não concorda, gosta ou não gosta, né? Você não pode omitir as ideias, daí sim, do autor agora, do texto que você for fazer o resumo. O que é preciso para vocês fazerem um bom resumo? Então, eu coloquei aqui em tópicos para facilitar ali a compreensão, né, a leitura de vocês. Primeira coisa, gente, vocês podem... Não existe, assim, uma ordem muito exata, não é matemática, né? Mas citar a fonte já no início é excelente, né? Se vocês começarem colocando o autor, a obra, as páginas, caso vocês estejam fazendo resumo de um livro, por exemplo, né? Os capítulos, se for de livro também, a editora e o ano de publicação. Então, esses dados aqui seriam o RG lá do documento que você está resumindo, ok? A partir disso, você vai fazer a leitura do texto original a fim de compreendê-lo por inteiro. Não há resumo bem feito se você não lê o texto inteiro. Não existe, gente. Acontece muitas vezes quando a gente está em sala de aula, de você pedir para o aluno, faça um resumo, sei lá, da página 20 a 22, daquele conteúdo que nós vimos. Muitas vezes nós, professores, nos pegamos vendo os alunos indo assim, essa frase eu vou copiar, essa não, essa eu copio, essa não. Isso não é resumo, ok? Primeiro, você tem que fazer a leitura, entender, né? Depois, você seleciona os fatos ou as ideias relevantes. Depois, você vai tirar aquilo que você acha que pode tirar. Mas não é assim tirar aquilo que você acha porque está com preguiça de escrever, né? Você vai suprimir aquilo que não é tão essencial. E o que é, né, isso que não é tão essencial? São exemplos, retomadas que os autores fazem, né? Então, eles às vezes se repetem, você não precisa ficar repetindo. Não precisa, às vezes, colocar exemplo, né? Então, aqui é uma coisa que, se for necessidade, você vai pôr, senão você vai tirar. Usar frases mais curtas do que o texto ou, né, o livro, enfim, original. Transformar discurso direto em indireto. Então, caso
o texto que você esteja resumindo, no texto haja discurso direto, você vai transformar isso usando então terceira pessoa. Levar em conta para quem se está resumindo. Ah, professora, estou resumindo para você. Não. Pense que, se a professora pediu para que você resuma um livro, então faz de conta que você está resumindo para contar um pouco sobre esse livro, né? A pessoa que está pedindo para você não está pedindo para te dar nota, ela quer saber se você sabe realmente resumir, ok? Ter domínio de síntese e objetividade. Se eu tivesse que dizer para vocês 2 palavras para resumir o resumo, né? Eu diria síntese, ter síntese e ser objetivo, ok? Manter as características do texto original. Você não pode modificar ideias do autor, como eu já havia comentado. Não fazer mera cópia de frases isoladas, né? Aquilo que eu disse, de você copiar uma frase, pula 4, 5, daí copia outra, pula 6, 7, né? Então, isso não é resumo. Apresentar o ponto de vista do autor do texto original e não do autor que é você que está fazendo aquele resumo, tá? Não acrescentando-lhe informações. Então, vou repetir, não interessa neste momento, neste gênero, se você gosta ou não gosta, acredita ou não, certo? Então, tendo em vista as informações acerca do gênero resumo, escreva uma frase explicando se um resumo pode ficar mais extenso do que o texto original. Por que desta atividade? Porque já aconteceu, e muitas vezes, de repente eu entrego para o aluno lá um texto, alguma coisa que tenha, vamos supor, 2 páginas. Eu recebo um resumo de 4. Certo? Tudo bem eu aceitar isso? Eu dar nota, né, nesse trabalho? Sim, não e por quê?
pessoal, eu vou fazer uma pequena correção, eu não sei se todo mundo conseguiu perceber, mas a frase estava meio confusa do jeito que estava anteriormente, né? Escreva uma frase explicando se um resumo pode ficar mais extenso do que o texto base, justificando sua resposta. Não altera o exercício, ok? Só mostrando para vocês aqui o concerto mesmo, né, do enunciado. Então, é claro, né, jamais um resumo, ele pode ser maior do que um texto original, ok? Alguns autores dizem que um resumo, ele deve ficar mais ou menos um terço, né, ter um terço só do tamanho ali, de quantidade de folhas, enfim, do texto original. Mas isso vai variar muito, né, não é nada assim muito específico. Mas isso aqui é importante, jamais, gente, se o professor te pede lá uma folha, né, ele te dá uma folha com um texto, você não vai entregar outra folha inteira escrita, certo? Isso é poder de síntese, eu tenho que sintetizar, eu tenho que ser objetivo. Então, nós vamos ler o resumo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, justamente por ser lá do realismo, escola literária que vocês já devem estar aí estudando também, certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas é o romance que inaugura o realismo no Brasil. Foi publicado em 1881 e está dividido em 160 capítulos. É a prosa de Machado de Assis, um dos maiores representantes da literatura brasileira, que mais se destaca. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista, pertencente a uma família rica do século XIX, relata suas memórias depois de ter morrido de pneumonia. Ele narra primeiramente sua morte e o enterro, onde apareceram 11 amigos. No início da obra, ele revela suas expectativas com o emplastro, um medicamento que contém grande potencial de cura. Durante sua infância, Brás Cubas comenta a relação de superioridade para com o seu escravo, o negrinho Prudêncio. Além disso, escreve sobre um amigo da escola, Quincas Borba, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo por quem se apaixona. Essa relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponta que Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. O que será que significa esse 11 contos de réis aqui? Vão pensando aí o que é esse sentido metafórico. Por causa dessa relação, seu pai resolve mandá-lo estudar em Coimbra, Portugal, onde se formou em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Virgília, porém ela se casa com Lobo Neves, que era mais influente e dar-lhe-ia mais status. No entanto, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para esse propósito, sob os olhos protetores de Dona Plácida, empregada de Brás Cubas. Por fim, Brás Cubas entra para a política, na qual desenvolve um trabalho medíocre. Essa posição lhe oferece certo status num mundo onde a aparência era o mais louvável. Vejam, o livro, Brás Cubas, como aqui bem está escrito, ele tem 160 capítulos, então ele não é um livro tão curtinho assim, Não é nada muito extenso, mas ele não é tão curto assim. Então, veja, aqui em 3 slides, 4 slides, eu consegui mostrar para vocês, dar um spoiler sobre o livro, certo? Eu tenho desde o início da vida lá do personagem, Aí depois vai falando sobre quando ele cresceu, onde ele estudou, com quem ele se envolveu, com quem ele casou, queria casar, o que aconteceu, até a morte dele, certo? Então, olha lá. Sabendo que na obra original tem seu narrador personagem, o texto, então, é escrito em primeira pessoa. Justifique, portanto, o fato de o texto que você acabou de ler não ter seguido esse foco narrativo. Ora, se um resumo
tem que ser em primeira pessoa. Desculpem, se o texto original está escrito em primeira pessoa, por que aqui não estava nesse que nós lemos? Tentem pensar um pouquinho na questão do gênero, nas características do gênero e aí formulem uma resposta. E aí, galera, foi fácil essa? Então, tendo em vista o gênero resumo, fácil, né? Resposta muito simples. Ao se fazer o resumo de uma obra, deve-se usar a terceira pessoa, claro. Então, aí justifica o motivo do Memórias Póstumas estar escrito em terceira pessoa, certo? Agora, vocês vão fazer um quadro comparativo, então, caprichado, coloquem de um lado do caderno, resumo, né? Dá para vocês fazerem uma coluna, se vocês preferirem. E do outro lado, resenha. Então, consultem ali o que vocês anotaram na aula passada sobre resenha, o que anotaram hoje sobre resumo, fazendo a comparaçãozinha, né? O que é resumo e o que pertence ao gênero resenha, ok? Então, caprichem aí para a gente voltar daqui a pouquinho.
não me xinguem. Esse exercício é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então vamos ver lá a sugestão de resposta. Então, vejam, quando você coloca em coluna, fica visível, fica fácil de você fazer essa comparação, né? Então, olhem quais são as características. O resumo evidencia os aspectos mais relevantes da obra. Na resenha, há também um resumo, né? Então, a resenha, ela também precisa ter aquela síntese sobre o tema, sobre o assunto, mas tem a avaliação do resenhista, que é muito importante, por isso que ela é uma resenha crítica, né? No resumo, eu preciso ter fonte completa, mas na resenha também. Então, aqui, característica dos dois. O resumo mantém a ordem dos fatos. A resenha não mantém ordem dos fatos, né? Não importa muito ali a ordem. E no resumo é uma característica muito importante que você mantenha a ideia naquela ordem, certo? O resumo omite exemplos e excessos, né? E na resenha isso nem tem, então quer dizer que vamos dizer que seria uma característica dos dois. O resumo usa verbos na terceira pessoa. A resenha eu não coloquei aqui, mas ela também, né? Você também vai usar verbos na terceira pessoa e os verbos aqui na voz ativa. O que tem além disso para uma resenha? As recomendações do resenhista, lembram? Se vocês voltarem um pouquinho a memória de vocês devem lembrar que eu disse que quando você vai fazer lá uma resenha, seja de uma peça de teatro, de um espetáculo, de um livro, de um filme, de qualquer coisa que você vá resenhar, você pode recomendar a alguém, né? Ou não, né? Então, dependendo ali do que você achou. E o resumo, ele não tem esse intuito, né? Na atividade 4, vocês vão observar essa frase e esse exercício, gente, ele é igualzinho o exercício das aulas anteriores. Então, nas 3, 4 últimas aulas, eu venho colocando o mesmo exercício. Obviamente que para vocês identificarem ali uma coisinha diferente, né? Observe essa frase e indique quantas orações há, separando-as com a barrinha, evidenciando o ou os verbos. Então, a frase é: o pior no mundo de Brás Cubas era que o status tomava conta da sociedade. Então, eu espero, né, que vocês já estejam craques de fazer isso, certo? Mas quem ainda tiver um pouquinho de dúvida, vai lá. Lembra que nós estamos falando sobre o que tipo de oração? É aquela em que eu posso colocar ponto, né? Tem verbo, eu coloco o complemento, mas daí eu ponho um ponto e posso continuar ou não. Ou é uma frase que eu tenho que falar inteira, porque senão ela não tem sentido, né? Ela é coordenada ou subordinada, certo? Lembrando que a barrinha, ela vai lá na conjunção. Cadê a conjunção? Beleza, gente? E eu não pedi aqui... eu pedi sim, olha aqui, evidenciando os verbos. Então, grifem, circulem, né? Colocam marca-texto aí nos verbos, certo? Façam aí, já a gente volta.
fácil, pessoal. Vamos lá então para a correção. Então, quantas orações há? 2. Qual é a primeira oração? O pior no mundo de Brás Cubas era. Qual é o verbo aí? Pena que já está lá, né? Eu já tive que pôr toda a resposta de uma vez só. Lembrem que o verbo ser é danado, né? Geralmente os alunos têm dificuldade em encontrar aí o era, né? Parece que não é verbo aquilo ali, mas é um verbo, tá? Então, está aqui o nosso verbo. Que o status tomava conta da sociedade. Ó, então, eu coloquei a barrinha exatamente lá antes do que, né, da nossa conjunção. Então, na conjunção começou a segunda oração. Por que que é a segunda oração? Porque tomava é verbo também, ok? Agora, assinale a classificação dos verbos ser e tomar, respectivamente, usados aqui. Pessoal, assim, aqui nós não demos aula sobre verbo de ligação, mas isso é uma coisa que vocês vêm tendo e vendo desde a 7ª, 8ª série, ok? Então, retomem lá. Verbo de ligação, verbos intransitivos, transitivo direto, indireto, e direto e indireto. Então, só para vocês relembrarem, anotem aí, VL, verbo de ligação, VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTDI, transitivo direto e indireto, e VI, verbo intransitivo, ok? Vocês vão me dizer se eu era e o tomava, desculpe, não é ser, vocês vão dizer o que o verbo ser e o verbo tomar são nessas frases, ok? O que será? Será que eles são verbo transitivo direto e de ligação? Será que de ligação e transitivo indireto? Ligação e VTD, né, o transitivo direto? Ou intransitivo e transitivo indireto? Lembram do ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer e tornar-se? Né? Quais são esses? São os verbos de ligação. Opa, então, o ser, verbo de ligação. E o tomar, neste caso, né? Quem toma, toma alguma coisa, né? Então, esse alguma coisa, por exemplo, eu tomei café, eu tomei coca. Na frase aqui, tomava conta da sociedade. Tomava o quê? Conta da sociedade. Não tem preposição entre o verbo e o restante da frase. O verbo não é de ligação e eu não consigo colocar um ponto nele, que se eu conseguisse colocar um ponto nele, ele tivesse sentido, né, completo, seria intransitivo, ok? Então, não é nenhum desses outros e não tem preposição, ele é VTD, beleza? Aqui uma retomadinha. Agora, então, gente, o que é a oração subordinada substantiva predicativa? É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito lá da oração principal. Qual é a dica? Ó, trouxe de novo, tá ficando muito fácil, essas aulas estão muito fáceis para vocês, né? A professora sempre vem com dica, né? Nem faz vocês pensarem muito. Anotem isso, gente. Sempre haverá verbo de ligação entre a oração principal e a subordinada. Tomem cuidado com isso aqui, ó. Entre a principal e a subordinada. Por quê? Porque tem uma delas que também aparece verbo de ligação, mas não é predicativo, certo? Então, a dica é, o verbo de ligação ele tem que estar exatamente, deixa só eu voltar aqui para vocês verem, ó, exatamente aqui na junção entre uma oração e a outra, certo? Retomando, verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer e tornar-se. Um exemplo, meu medo é que você não volte. Olhe que o verbo de ligação, está bem aqui pertinho da conjunção, né? Então, a oração principal, meu medo é, né? Tem o verbo de ligação. A oração subordinada tem o predicativo do sujeito, né? Que você não volte, ok?
Agora assinale a frase que é subordinada, substantiva, predicativa. Será que nosso maior desejo é que todos sejam aprovados? É meu desejo que vocês se conheçam? Vejo que aparece o é aqui, aparece é ali, né? Então, opa, será que as duas são, né? Só quero uma coisa, que você estude. Será que o quero e o estude são verbos de ligação? Não sei, não lembro, né? É importante que você estude, ó, de novo apareceu ali o verbo ser. O que você acha, né? O que vocês acham? Eu tenho aqui, o que vocês descartariam de cara? A letra C a gente descarta, né? Não tem verbo de ligação aqui. Puxa vida, entre A, B e D. O que vocês acham? Vamos ver? Olha lá, por que é a A? Porque a B e a D inicia com o verbo de ligação e não é uma característica da predicativa, né? Então, o verbo de ligação está lá na junção entre as duas orações. Imagine que você tenha que auxiliar um colega sobre o conteúdo das orações subordinadas estudadas até agora. Teu vizinho está lá, em vez de estar assistindo a nossa aula, está lá jogando, né? Muito alegre, faceiro, e liga para você e fala, por favor, eu preciso entender, né, essa matéria, senão minha mãe me mata. O que você daria de dica para ele? Veja, pessoal, vocês já viram várias orações subordinadas. Em todas as aulas eu trouxe dicas. Eu quero que vocês façam um quadro agora com essas dicas, certo?
E aí, galera, fizeram já o resuminho de vocês? Então, se vocês tivessem que apresentar a um colega, né, as dicas, o que vocês deveriam dizer? Eu coloquei aqui só as iniciais, mas vocês já sabem que é oração, subordinada, substantiva, né? A subjetiva, período composto, uma oração depende da outra para ter sentido, e o sujeito sempre na oração principal. A predicativa, período composto, uma oração depende da outra para ter sentido e sempre verbo de ligação separando as orações. Essa repetição que eu fiz aqui, claro que vocês não precisam fazer no caderno de vocês quando já tiverem domínio disso. Eu estou fazendo para que essa repetição fique aí na cabeça de vocês, né? Para que vocês entendam. Mas veja que isso daqui é que seria o importante, ok? Então, o que nós fizemos hoje? Nós vimos as diferenças entre resumo e resenha e também vimos semelhanças e diferenças entre as orações subordinadas subjetiva e predicativa. Certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.